Vamos então para a parte 2 de ciências, do dia 21 de agosto. Vamos continuar falando um pouco mais sobre obesidade infantil. Acompanhe a leitura aqui em cima, na página 78. Um fato que preocupa os especialistas é o aumento do número de pessoas com sobrepeso. E aqui no glossário, que é tipo um dicionário, vai falar o que é sobrepeso. Condição na qual a pessoa está acima do peso, esperado para uma faixa etária e próxima de ser considerada obesa e obesas da população brasileira, principalmente na infância e na adolescência. A obesidade infantil está associada, entre outros fatores, ao aumento de consumo de alimentos industrializados, ricos em sal, açúcar e gorduras, e pobre em outros nutrientes. Além disso, a falta de atividade física devido à preferência das crianças e adolescentes por assistir televisão e usar computadores e celulares também está relacionada a esse problema. A obesidade está relacionada ao excesso de peso. Mas como saber se há excesso de peso? Para decidir se alguém está acima do peso ou não, os médicos recomendam às pessoas fazer o cálculo do IMC, que significa Índice de Massa Corpórea. Esse cálculo é simples. Basta dividir o peso pela altura. Então você coloca seu peso em cima e divide pela altura. Esse cálculo que significa multiplicar a altura por ela mesma. Veja a seguir a tabela que relaciona a classificação do IMC e o risco de doenças associadas. Alguns exemplos de doenças são diabetes, pressão alta, altos níveis de colesterol no sangue, problemas no coração e problemas de locomoção e de postura, com agravos na coluna e articulação. Então aqui os valores dados por essa divisão, né? Peso dividido por altura. Se der 18,5, você está baixo peso. Risco de doença, baixo. Peso normal, entre esses valores aqui. Médio, risco de doença. Pré-obeso, risco de doença aumentado, entre esses valores. Obesidade 1, obesidade 2. Moderado, risco de doenças e grave. Então, lembrando que a professora Carla disse na parte 1, né? Que a gente tem que pesquisar, procurar um nutricionista. Não adianta só a gente usar esses dados aqui da tabela e achar que a gente não tem risco, ou senão que a gente tem bastante risco. Porque a gente precisa de nutrientes corretos, não adianta só a gente estar no peso certo, a gente pode ter alguma outra doença, mesmo no peso certo. Número 1. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, de 2015 avaliou o estado nutricional de estudantes brasileiros com idade entre 13 e 17 anos. Os resultados indicaram que a cada 100 pessoas, 3 estão abaixo do peso, 24 estão acima do peso. O que você pensa sobre esses dados? Então, é a primeira pergunta. Quais devem ser as principais causas desses resultados? Por que será que essas crianças estão com baixo peso ou se não acima do peso? O que essas pessoas precisam fazer para melhorar a qualidade alimentar? Então é o que a gente vem discutindo todas as aulas, né? Essas aulas. E você, como está seu IMC? Pesos dividido por altura, né? Calcule e mostre o resultado ao professor. Essa é a atividade da página 78. Vamos continuar nossa aula na página 79. Quem não gosta de comer um lanche, refrigerante, batata frita, chocolate, etc.? Esses alimentos são muito saborosos, mas também são perigosos, com muito sódio, sal, açúcar e gorduras. Muitas doenças estão associadas ao consumo exagerado desses alimentos. Vamos ler esse pequeno texto e responder no caderno as atividades. Bom estudo. Então, abra na página 79. Vamos pela leitura da atividade, né? Número 1. Leia o texto a seguir e observe a imagem e responda as questões. Observar essa imagem. Comemos de tudo.
mas é preciso respeitar nosso corpo. Esse é o título do texto. Os seres humanos fazem parte de um grupo que pode comer praticamente de tudo, tanto frutas, verduras quanto carnes. Apesar de ter uma dieta muito variada, o organismo humano também se adaptou a isto. Isto é, ajustou-se durante muitos e muitos anos a comer certos tipos de alimentos, como verduras, grãos, carnes, etc. No entanto, há algum tempo, muitas pessoas estão mudando seus hábitos, deixando de comer frutas, verduras e comendo de maneira exagerada outros alimentos que não são saudáveis, como mostra o exemplo a seguir: refrigerante, hambúrguer, batata frita, alimentos não considerados saudáveis. O refrigerante e o hambúrguer são alimentos feitos em geral por indústrias de grande porte e em seu processamento passam por diversas etapas e recebem muitos ingredientes para sua conservação ou para acentuar o sabor, a cor ou o aroma, para que se tornem atraentes. Entre esses ingredientes estão sal, açúcar, óleo, gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Letra A, para responder no caderno. O excesso de consumo de sal e açúcar e gordura pode provocar doenças como obesidade. O que caracteriza essa doença da obesidade? Volta lá no texto anterior, da página 78. Que complicações ela pode causar? Também no nosso texto, né? No tratamento da obesidade, que hábitos alimentares uma pessoa deve adotar? Lembra aquela pirâmide que a gente viu, né? E exercício. 2. Por que a desnutrição na infância pode ser associado ao crescimento menor do que o esperado? Por que será? 3. Por que não devemos consumir em excesso produtos ricos em gorduras? Volta lá na nossa tabelinha e vê a quantidade de gordura, né? A gente tem que ser moderado, né? O que acontece quando a gente come muito alimentos gordurosos, igual hambúrguer, batata frita? Então coloca aqui o porquê que não devemos consumir demais esse tipo de alimento. Então, bons estudos. Não, lembre de mandar as fotos das atividades para o professor.